Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Daniel 6 relata a fidelidade de Daniel diante da proibição de orar a Deus, resultando em sua condenação à cova dos leões. O capítulo destaca a perseverança na fé mesmo sob ameaça, evidenciando que o Senhor é poderoso para livrar e honrar aqueles que permanecem firmes em sua presença. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Daniel 6 do livro de Daniel da Bíblia. Daniel na cova dos leões. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. 2 E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. 3 Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. 4 Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. 5 Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. 6 E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. 7 Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. 8 Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. 9 E o rei Dário assinou o decreto. 10 Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. 11 Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. 12 E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. 13 Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos estudar o livro de Daniel 6 de forma clara e didática, dividindo em partes com os versículos e explicando o significado espiritual de cada trecho. O capítulo 6 de Daniel narra um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, Daniel na cova dos leões. Ele revela a fidelidade de Daniel a Deus mesmo diante de perseguição, a injustiça dos homens e o livramento sobrenatural de Deus. A seguir, uma explicação organizada dos principais pontos do texto. Primeira parte: a excelência e integridade de Daniel, versículos 1-5. Daniel se destaca no governo do rei Dário por sua competência, fidelidade e caráter irrepreensível. Ele é tão confiável que o rei planeja colocá-lo sobre todo o império. Seus inimigos, incapazes de encontrar falhas em sua vida profissional ou moral, decidem atacá-lo em sua fé, reconhecendo que sua devoção a Deus era inabalável. Segunda parte: a conspiração e o decreto do rei, versículos 6-9.
Os líderes invejosos enganam o rei para que ele assine um decreto proibindo qualquer oração a outros deuses ou pessoas, exceto ao próprio rei, por 30 dias. A punição seria a morte na cova dos leões. O decreto, segundo a lei dos medos e persas, não podia ser alterado, criando uma armadilha contra Daniel. Terceira parte. A fidelidade de Daniel em meio à proibição, versículos 10-13. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continua orando a Deus 3 vezes ao dia, como era seu costume. Ele não esconde sua fé nem compromete seus princípios. Seus inimigos o encontram em oração e o denunciam ao rei, evidenciando sua fidelidade e coragem. Voltamos a ler. 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. 15. Mas os homens lhe disseram: Lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. 17. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. 18. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. 20. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? 21. Daniel respondeu: Ó rei, vive para sempre. 22. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. 24. É por ordem do rei. Os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E, antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. 25. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. 26. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 28. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Quarta parte. O conflito do rei e a condenação de Daniel, versículos 14-17. O rei Dário fica profundamente angustiado ao perceber que foi enganado, pois tinha grande apreço por Daniel. Ele tenta livrá-lo, mas não consegue devido à lei irrevogável. Com pesar, ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões, expressando esperança de que o Deus de Daniel pudesse salvá-lo. Quinta parte. A intervenção divina e o livramento, versículos 18-23. O rei passa a noite em jejum e preocupação. Pela manhã, vai até a cova e chama por Daniel, que responde afirmando que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Daniel não sofre nenhum dano, pois foi considerado inocente e confiou plenamente em Deus. Esse é um poderoso testemunho do cuidado divino. Sexta parte. Juízo sobre os inimigos e reconhecimento de Deus, versículos 24-27. Os acusadores de Daniel recebem a punição que haviam planejado para ele, sendo lançados na cova dos leões. Em seguida, o rei Dário reconhece publicamente o Deus de Daniel como Deus vivo, eterno e poderoso, que salva e realiza milagres. Ele decreta que todos em seu reino devem reverenciar esse Deus. Sétima parte. Prosperidade de Daniel, versículo 28. Daniel continua prosperando durante os reinados seguintes, mostrando que sua fidelidade resultou em honra e estabilidade, mesmo após enfrentar grandes provações.
Significados espirituais e aplicações. 1. Fidelidade a Deus acima de tudo. Daniel permanece firme em sua fé, mesmo diante de leis injustas e risco de morte. 2. Integridade que resiste à acusação. Uma vida íntegra é um testemunho poderoso, que nem os inimigos conseguem desacreditar. 3. Deus livra e protege os seus. O livramento de Daniel mostra o poder sobrenatural de Deus em situações impossíveis. 4. Deus transforma situações para sua glória. O que começou como uma armadilha termina com o reconhecimento público do poder de Deus. 5. Justiça divina prevalece. Os injustos são julgados e os fiéis são honrados. Reflexão final. Daniel 6 nos ensina que a verdadeira fé se revela nas atitudes, especialmente em momentos de pressão. Deus honra aqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo parece contrário. A confiança em Deus traz segurança, livramento e testemunho poderoso diante dos outros. Vamos estudar Daniel capítulo 6 de forma didática. Vou organizar em partes, com versículos mais significado, mais conexões com o Novo Testamento. Esse capítulo mostra um tema central: fidelidade a Deus mesmo sob pressão e risco de morte. Primeira parte. Daniel se destaca pela integridade. Versículos 1-5. Versículos 1-3. O rei Dário organiza o governo e coloca Daniel como líder destacado. Significado. 1. Daniel próspera porque tem excelência e caráter. 2. Deus honra quem é fiel também na vida profissional. Versículos 4-5. Seus inimigos tentam acusá-lo. 1. Não encontram corrupção. 2. Só veem uma falha: sua fidelidade a Deus. Significado. Ponto forte. 1. A vida de Daniel era irrepreensível. 2. A única forma de atacá-lo era por causa da fé. Ligação com o Novo Testamento. 1 Pedro 3,16. Que não haja acusação verdadeira contra quem faz o bem. Segunda parte. O decreto contra a oração. Versículos 6-9. Versículos 6-7. Os líderes manipulam o rei. 1. Criam uma lei proibindo oração a qualquer deus. 2. Apenas o rei poderia ser invocado. Versículos 8-9. O rei assina o decreto, irrevogável. Significado. 1. Tentativa de substituir Deus por autoridade humana. 2. Manipulação política para destruir um justo. Isso é perseguição religiosa organizada. Ligação com o Novo Testamento. Atos 5:29. Importa obedecer a Deus antes que aos homens. Terceira parte. A decisão de Daniel, versículos 10-13. Versículo 10. Mesmo sabendo da lei, Daniel continua orando 3 vezes ao dia e como sempre fazia. Significado essencial. Daniel não. 1. Não esconde a fé. 2. Não negocia seus princípios. 3. Não muda sua rotina espiritual. Ele escolhe ser fiel a Deus, mesmo com risco de morte. Versículos 11-13. Os inimigos o pegam orando e o denunciam. Ligação com o Novo Testamento. Mateus 10:28. Não temer quem pode matar o corpo. Quarta parte. O conflito do rei. Versículos 14-18. Versículo 14. O rei tenta salvar Daniel, mas não consegue. Versículos 15-17. Daniel é lançado na cova dos leões. O rei diz que o seu Deus o livre. Versículo 18. O rei passa a noite, sem comer e sem dormir. Significado. 1. Mesmo autoridades reconhecem a injustiça. 2. O sistema humano pode ser preso por suas próprias leis. Deus permite a prova, mas não perde o controle. Quinta parte. O livramento sobrenatural. Versículos 19-23. Versículos 19-20. O rei vai cedo à cova, preocupado. Versículos 21-22. Daniel responde: Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Significado. Ponto central. Deus protege quem permanece fiel. 1. Daniel não foi poupado da prova. 2. Mas foi guardado dentro dela. Versículo 23. Daniel sai ileso. Motivo: porque confiou em Deus.
Ligação com o Novo Testamento. Jesus Cristo, assim como Daniel, foi condenado injustamente, foi colocado em um lugar de morte e saiu vitorioso. Também conecta com Hebreus 11:33. Fecharam a boca de leões pela fé. Sexta parte. O juízo sobre os acusadores, versículos 24. Os acusadores são lançados na cova, não sobrevivem. Significado: a injustiça não prevalece para sempre e quem arma contra o justo colhe consequências. Ligação com o Novo Testamento, Gálatas 6:7. O homem colhe o que planta. Sétima parte. O reconhecimento de Deus, versículos 25-28. Versículos 25-27. O rei Dário decreta: 1. Todos devem temer o Deus de Daniel. 2. Deus é vivo, eterno e poderoso. Versículo 28. Daniel próspera. Significado: a fidelidade de um homem impacta toda uma nação e Deus é glorificado através da vida dos fiéis. Ligação com o Novo Testamento, Mateus 5:16. As pessoas glorificam a Deus ao verem boas obras. Resumo geral. Mensagem central. Daniel 6 ensina que: primeira, fidelidade a Deus deve ser constante. Daniel não mudou seu hábito espiritual. Segunda, a fé será testada, principalmente quando envolve pressão externa. Terceira, Deus permite provas, mas protege seus servos. Ele não impede a cova, mas fecha a boca dos leões. Quarta, Deus honra quem confia nele. Daniel saiu ileso e foi exaltado. Aplicação prática. 1. Mantenha sua fé mesmo sob pressão. 2. Não negocie princípios por medo. 3. Tenha disciplina espiritual constante. 4. Confie em Deus mesmo quando o risco é alto. Comparação: Daniel 3, 5 e 6. No capítulo Daniel 3, a situação: pressão para a idolatria, resposta: fidelidade e o resultado: livramento. No capítulo Daniel 5, a situação: orgulho e desrespeito, resposta: rebeldia e o resultado: juízo. No capítulo Daniel 6, a situação: proibição de oração, resposta: fidelidade e o resultado: livramento. Conclusão geral: Deus honra os fiéis e resiste aos orgulhosos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!